Olá. Não é terça, mas... Alguém sabe o que é isso? Papel. Amém. É uma Receita. bula. Né? Uma bula. Uma bula. Ó, nessa bula aqui ela tem apresentação, composição, interações, o que você deve saber sobre ela, contraindicações, como você deve usar, modo de usar, o que fazer quando uma quantidade maior do que a indicada desse medicamento for administrada, enfim. É uma bula. Toda bula de remédio tem contraindicações. Amém? Ou seja, não é indicada caso você tenha isso ou caso você tenha aquilo. Aliás, faz o seguinte, abre tua Bíblia em Marcos 2, 13 a 17. Daqui a pouco, eu vou fazer uma pequena introdução, daqui a pouco a gente lê. Marcos capítulo 2, verso 13. Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Marcos 2, verso 13. Aleluia. Glória a Deus. Fácil, né? Aleluia. Então, como eu vinha dizendo para você, toda bula ela tem contraindicações. A bula ela tem reações adversas, sim ou não? Eu posso, eventualmente, após tomar um medicamento, sofrer alguma reação adversa. A bula ela tem efeitos colaterais, coisas que podem acontecer numa pequena parte das pessoas que a tomam. Tem bulas que são nervosas, pode acontecer tontura, desmaio, diarreia, hipertensão, arritmia, náuseas, vômito, fadiga, alergia, falência de órgãos. Todo remédio ele pode te fazer muito bem. Sim ou não? O remédio ele pode curar determinadas doenças que sem ele te prejudicariam muito. Mas a gente tem que tomar cuidado com as contraindicações, com as reações, com as interações, com as comidas que comemos junto com o remédio, com o álcool que tomamos junto com o remédio, lá vai vir escrito diversas coisas que você não pode fazer enquanto está administrando o remédio. Cuidados com as interações medicamentosas. Tomar um remédio junto com outro às vezes não é bom. Porque o mesmo remédio que te cura pode trazer problemas para você. Amém? Glória a Deus. E eu vejo que essa analogia tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus. Aleluia. O Evangelho ele é o santo remédio. Ele não é um santo remédio, ele é o santo remédio. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho, através de Jesus, ele pode curar qualquer coisa. Jesus é a cura para todos os males. Nós acabamos de ouvir. Ele pode fazer o impossível. Tem coisas que só Jesus pode fazer por você. Glória a Deus. Aleluia. Pode curar qualquer coisa. Mas se nós não tomarmos o cuidado de seguir todas as orientações, eu não vou levantar a minha em papel porque eu estou com o celular, da nossa bula, que é a palavra de Deus, também pode nos trazer reações adversas. Está muito quente aí, Beth? Quer que eu ligue aqui? Diga aí. Se qualquer coisa, é só falar, irmãos. Estamos em casa. Glória a Deus. Tem algumas interações que elas não combinam com o Evangelho. Não dá para tomar o remédio Evangelho junto com algumas outras coisas. Não dá para tomar esse remédio comendo alguns tipos de pratos. Outra coisa, ele não pode ser genérico, ele tem que ser do laboratório do céu. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele relatou a bula desse remédio e é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Eu espero que você tome sempre esse remédio corretamente e que nessa noite esse remédio venha te curar daquilo que você está precisando ser curado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Marcos 2,13, vamos ler. Jesus saiu outra vez para a beira-mar e uma grande multidão se aproximou e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, ele viu Levi,
filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Levi se levantou e o seguiu imediatamente. Durante uma refeição na casa de Levi, aleluia, em Lucas 5:29, essa mesma palavra vai dizer que Levi ofereceu um grande banquete para Jesus. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos outros discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? E ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, olha o remédio aí, mas sim os doentes. Aleluia. E eu não vim para chamar os justos, mas eu vim para chamar os pecadores. E aí, a bula do remédio, versículo 21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho arrebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se o vinho novo em vasilhas de couro novas. Marcos 9:17. E ambos se conservam. Lucas 5:39 ainda vai dar outro detalhe. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém? Glória a Deus. Não são os que têm saúde, Jesus está afirmando, que precisam de médico, mas sim os doentes. A primeira coisa que a gente precisa entender nessa noite é quem é o médico. Aleluia. E o médico é Jesus. Ele é o médico dos médicos. O médico, irmãos, não é o pastor. O médico não é o pastor Márcio. O médico não é o pastor Sérgio. O médico não é o pastor que você ouve no YouTube. O médico não é a irmãzinha do monte, a irmãzinha do coque, a irmãzinha do círculo de oração. O médico não é o profeta que ora, o profeta que entrega, o profeta que declama o seu CPF sem nunca ter visto o teu documento. Jesus, ele é o grande médico. Amém? Glória a Deus. Jesus é a cura, Jesus é a resposta. Ele que pode fazer o teu milagre. Ele que pode ressuscitar o morto. Ele que pode, aleluia, curar você, seja lá do que for. Tem coisas que por você só Ele pode fazer. Aleluia. Ele é a resposta para os teus questionamentos. E Jesus, olha que coisa linda, Ele está sempre acessível. Tem médico, a gente tinha, nessa semana a gente estava comentando sobre isso. A gente tinha um pediatra, que ele foi pediatra do Kaique. Aí quando o Estevão nasceu, a gente tentava marcar uma consulta com esse pediatra, demorava algum tempo. E quando você chegava lá, no mesmo dia, eram 100 pessoas para ser atendido, e você ficava lá 3, 4 horas, até ser atendido por aquele pediatra de tão requisitado que ele era. Aliás, aí nós descobrimos, 20 e poucos anos depois, que ele atende até hoje. Né? Glória a Deus. Ele, Dr. Jairo ou Dr. Rogério? Jairo, Dr. Jairo, ali do Hospital Brasil. Jesus é a resposta. E ele está mais acessível do que o Dr. Jairo para você. Mais acessível do que qualquer médico que você já tentou agendar. E Jesus não atrasa. Aleluia. Está sempre na hora certa. Aleluia. Paulo diz que para muitos pode ser que pareça atrasado, mas Jesus tem a hora certa para atender o teu chamado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ele está disponível, Ele está no meio de nós, Ele está aqui agora, porque o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Está aqui, aleluia. Ele é a luz para o nosso caminho, Ele é a esperança de Israel, Ele é o sal que tempera a nossa vida, Ele é o centro da nossa fé, amém? Portanto, não tenha medo daquilo que você está passando, não tenha medo do que você está enfrentando, creia somente, porque Ele é um remédio tão forte. Jesus, ele é um remédio tão forte que ele é capaz de tirar a pessoa das mais profundas trevas, da mais profunda escuridão, e transportá-la para o reino da sua luz, para o reino do seu amor. Amém? Glória a Deus. Ele tira a gente das trevas e transporta para a maravilhosa luz. E quando eu leio sobre isso, eu penso nos males psicológicos.
Eu penso em depressão, eu penso em síndrome do pânico, tantas pessoas que estão vivendo dias de escuridão. Jesus pode arrancar essa escuridão e transportar essa pessoa para a sua maravilhosa luz. Ele é o remédio para todos os males. Se alguém aqui trabalha em áreas administrativas, de empresa, e principalmente empresas que falam muito de inovação, amém? O que é inovação? A inovação ela pode ser uma coisa incremental. Então, por exemplo, antes existia um fone de ouvido sem fio, e agora existem fones de ouvido com fio. Uma inovação incremental. Melhorou um pouco aquilo que já era bom. Mas existe, e é disso que eu quero falar, as inovações disruptivas. Ou seja, quando o novo vem e o velho não presta mais para nada. O novo vem e o velho acabou. Acabou de uma vez, já era. Isso se chama disrupção. Essa palavra feinha, ela é muito usada nas empresas, principalmente empresas que falam demais em inovação. E Jesus é uma disrupção e eu vou falar sobre isso. Aleluia. Glória a Deus. Uma disrupção é uma quebra, uma descontinuidade de um processo já estabelecido. Um vinho velho e um vinho novo. E o vinho velho vai deixar lugar para o vinho novo. Jesus ele não vem, irmãos, para dar uma arrumada na sua vida. A palavra está dizendo que ele não vai vir aqui para remendar e dar um jeitinho, costurar a tua vida. Ele vai fazer algo novo. Aleluia. Ele vai trazer algo novo. Ele vai, aleluia, ele não vai remendar nada rasgado, ele vai te dar veste nova. Glória a Deus. Vida nova. Aleluia. Romanos, capítulo 6, versículos 4. Está escrito que de sorte que nós somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, aleluia, assim nós também andemos em novidade de vida. É tudo novo com Jesus, amém? Aleluia. Uma disrupção é algo que chega e muda a forma como as coisas são feitas, aleluia. Quem teve um carro mais velhinho, assim igual eu, uma Brasília, né? Um Chevette, né, Cezé? Glória a Deus, um Golzinho, Del Rey. Os carros antigamente tinham um carburador para filtrar ali o combustível. Existia uma empresa de carburadores, eu acho que o nome dela era Brosol. E tinha... A Brosol para mim era a mais famosa assim, de nome que eu lembro. Irmãos, de um dia para outro inventaram um carro, aqui no Brasil pelo menos, Uno Mille, baratinho, mas era de injeção eletrônica. Daquele dia em diante, acabou essa empresa. Você não escuta mais falar dela. Ela morreu porque ela não se preparou para o novo. E aquilo que ela fazia deixou de ser usado pelas montadoras. Amém? Glória a Deus. Carburador acabou. Em tecnologia são diversos exemplos. O celular assumiu o papel das câmeras fotográficas, das filmadoras, dos gravadores, das agendas e de tantas outras coisas. Aleluia. O Uber, quando veio, foi uma disrupção. Eu vou fazer um serviço melhor, mais barato. Você vai pedir da sua casa, no seu aplicativo, rapidinho, vai estar na tua porta. E aí o vinho velho ficou bravo. Não sei se vocês lembram, passava na televisão os taxistas tentando bater nos motoristas de Uber. Vinho velho reclamando do vinho novo. Aleluia. Tinha até que colocar BlackBerry. Alguém lembra disso? 2011, né? Só a Marília levantou a mão, o resto ficou meio com vergonha. Aleluia. BlackBerry foi uma inovação. Por quê? Porque eles trouxeram um e-mail para dentro do celular. Não tinha ainda, só tinha SMS. E o BlackBerry ele tinha um tecladinho que é WERT, bonitinho. E aquilo foi tanto sucesso que aquela empresa, em 2011, valia 100 bilhões de dólares na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Só que eles não prestaram atenção que uma tal de Apple e uma tal de Google estavam lançando aparelhos, a Apple com a sua própria marca, a Google sistema Android, que a gente usa até hoje, que tinham teclados touchscreen, né? Que eu poderia, ao invés de digitar, tocar na tela. Eles acharam, não, o pessoal vai continuar achando bonitinho o nosso tecladinho de dedinho. E hoje essa empresa existe, mas não para aquele fim e não tem o menor valor comparado ao que ela já teve. Amém? Eu estou querendo trazer para vocês o nosso mundo aqui físico, o que é disrupção,
para a gente entender o que Jesus quer fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. YouTube, Netflix e tantos outros streamings. Amém? Eu assisto o que eu quero, a série que eu quero, na hora que eu quero, na hora que eu posso. Eu não dependo da TV aberta, eu não quero ver comercial, eu não quero perder meu tempo. Então, o que acontece? Os canais abertos começam a perder audiência para o streaming. E ele perdendo audiência, ele também está perdendo patrocinadores. Então, ele está perdendo muito dinheiro. A disrupção é quando algo novo chega e simplesmente torna o antigo obsoleto. Muda a forma como a gente passa a usar. E Jesus, irmãos, ele era um vinho novo, que não cabia naquela velha sociedade. As pessoas não conseguiam entender o discurso dele, ou não queriam entender o discurso dele, ou não queriam aceitar o discurso dele. A forma como as pessoas enxergavam o mundo, aleluia, eram diferentes da visão que Jesus estava trazendo. Enquanto, aleluia, eles estavam no olho por olho, Jesus vem falar da graça. Aleluia. E como Jesus é eterno, aleluia, quando a gente recebe Jesus, a nossa vida sofre uma disrupção. A nossa vida precisa mudar. Nós não podemos mais ser quem antes nós éramos. Aleluia. A nossa forma de pensar, e essa palavra é um evangelho puro para você, amém? Você sai daqui, aleluia. Olha, hoje eu ouvi o que é o evangelho. Esse aqui é o meu objetivo, que o Espírito Santo esteja abrindo seus ouvidos. Glória a Deus. Quando eu ouço falar de Jesus, quando eu começo a viver como Jesus, o meu modo de amar muda. O meu modo de perdoar muda. Aleluia. Porque ele vai causar uma disrupção em nós. Ele não vai dar melhorada. Ele vai mudar. Ele não vai dar remendada. Ele vai mudar. Aleluia. E ele talvez vai quebrar. E talvez vai doer, porque a gente vai precisar ser mudado. Aleluia. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velho. Frase de Jesus. Se o fizer, o vinho novo arrebenta as vasilhas. E tanto o vinho quanto as vasilhas se estragam. Quando a gente ouve de uma pessoa mais velha, acontece isso muito com música. Essas músicas de hoje, pelo amor de Deus, as músicas velhas que eram boas. Você escuta assim ou não? Você mesmo fala isso, não fala? Aleluia. Glória a Deus. Só que quem está ouvindo aquela música está achando o máximo. E não está mais gostando do vinho velho que você tomava. Amém? É disso que nós estamos falando nessa noite. Essas novidades aí não prestam, essas modernidades aí não prestam. Antigamente que era bom. Antigamente é que se fazia o certo. Amém? E aí vai cair naquilo que a gente fala aqui de vez em quando, do síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. E aí a gente não quer vinho novo para nós. A gente não aceita o vinho novo. Jesus está falando, eles colocavam o vinho para fermentar dentro das vasilhas de couro. O couro velho já estava dilatado do que ele já sofreu em algumas vezes que ele teve o vinho novo ali fermentado. Ele já dilatou tudo que ele tinha que dilatar. Então, se você colocar o vinho novo, vai liberar muitos gases naquela fermentação. Numa vasilha velha, ela não vai aguentar. Num vaso velho, ele não vai aguentar. No couro velho, ele não vai aguentar. Ele vai rasgar, vai romper. E o vinho novo vai se perder. Vai vazar. Se você colocar uma ideia nova numa mente velha, que não expande mais, ela não aceita. Ela não muda, ela é incapaz. E é por isso que a Bíblia vai dizer que nós vamos ser renovados na nossa mente. É por isso que nós éramos uma pessoa difícil de acertar certas coisas e hoje a gente aceita com a maior naturalidade e perdoa. E entende que Jesus ama. E entende que há um mover de Deus na direção de tantas pessoas e a gente tem que ser mais flexível, mais perdoável, como Jesus era ao sentar com pecadores e publicanos, que é o que está falando aqui nessa palavra. Os mais velhos não entendiam, os fariseus falavam, está lá com as prostitutas, está lá com os fariseus, está lá com os ladrões, está lá com os pecadores. Que homem que é esse? Depois vem falar de Deus para mim? Vem falar de Jesus para mim? Olha a vida dele. Mente velha não aceita a mente de Cristo.
Então, Jesus quer renovar a nossa mente. Essa palavra que a gente ouve aí muito comum entre os jovens cristãos, a metanoia, é a renovação da nossa mente, a transformação da nossa mente para que a gente possa aceitar o vinho novo, para que a gente possa fazer com que ele se integre à nossa natureza. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem quer ter uma mente renovada, dê glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Jesus não é remendo para a sua vida. Ele é disrupção. Ele é totalmente novo, uma coisa totalmente nova que vai acontecer, ou que já aconteceu dentro do seu coração, que vai deixar o seu eu completamente obsoleto, para que o novo eu possa brotar, possa nascer, possa ressuscitar juntamente com ele, fazer de você uma nova criatura, fazer de você um novo ser que vai suportar a expansão do vinho novo que é o Espírito Santo de Deus dentro de você. Ele vai se expandir, ele vai dar fruto, ele vai criar fruto, ele vai, aleluia, renovar, te transformar, deixar a sua natureza parecida com a natureza de Cristo. Aleluia. Toda a religião judaica era fundamentada no templo. Tudo acontecia no templo. As pessoas iam sacrificar no templo, ofertar no templo. Jesus entra no templo e vê que os mercadores estão se aproveitando disso. Estão se aproveitando da fé das pessoas e expulsa esses mercadores. Os sacerdotes e a elite religiosa viviam daquelas ofertas. Aleluia. E aí ele, para ser mais duro ainda, ele diz aos discípulos: vou destruir esse templo aí e vou reconstruir em 3 dias. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó? Os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde vocês devem adorar. Isso está em João 4, versículo 20. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, que a hora vem em que nem neste monte, aleluia, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais adoradores. Aqueles que o adorem dessa forma. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. O discurso de Jesus, para quem não entendia, era muito louco. E é muito louco até hoje. O Evangelho é loucura para aqueles que não têm o entendimento pelo Espírito. Agora o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Fala para alguém: o Espírito Santo mora em você. Glória a Deus. Se o Espírito Santo mora em você, quem é o templo? É você? Aleluia. Você agora é o templo do Espírito Santo. Nós não precisamos mais adorar em Jerusalém. Nós não precisamos mais orar olhando para Jerusalém. Nós não precisamos mais nada de Jerusalém física. Nós temos que ter os nossos olhos na Jerusalém celestial que o Senhor está preparando. Aleluia. Aleluia. Nós não precisamos, aleluia, mais sacrificar no templo, porque Jesus se fez sacrifício por nós. Glória Aleluia. a Deus. Não precisa mais aquele tipo de sacrifício onde matava a ovelhinha, ele ficou obsoleto. Disrupção. Aleluia. Agora é outro sacrifício que Deus quer. É a sua entrega diária. É o seu matar o eu todos os dias em sacrifício vivo por Ele. Para Ele. Entregando a nossa vida por Ele. Para Ele eu estou Aleluia. gastando a minha vida. Aleluia. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Amém? Amém. Ele pagou o preço por toda a humanidade. Aquele tipo de sacrifício determinado lá na lei de Moisés não é mais necessário. Não precisa mais, ficou obsoleto. Eu não preciso mais ir ao templo para adorar. Eu posso estar adorando na minha casa. Eu posso estar adorando no meu carro. Aleluia. Eu posso estar adorando no transporte coletivo. Eu posso estar adorando no trabalho. Aleluia, Ele está dentro de mim. Glória a Deus. Aleluia. E eu posso estar adorando mesmo que ninguém saiba que eu estou adorando. Olha que loucura. Aleluia. Glória a Deus. Ele é Emmanuel, Ele está com você. Ele é o Deus conosco. Aleluia. Ele habita dentro de nós e nós temos a sua presença permanentemente e isso nos muda completamente. Ter a presença de Deus dentro de mim tem que me mudar.
Eu não posso, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, se eu sou, vamos supor que eu fiz uma coisa muito errada na vila e eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa mentirosa, eu tenho uma boca suja, eu faço, aconteço, e um juiz, um oficial de justiça fala, você precisa comparecer lá no juiz, no dia tal, na frente. Quando você chega lá, você é um anjo, você é um santo, não abre a boca para... Se você for inteligente, é claro. Aleluia. Você não abre a boca para nada. Por quê? Porque você está diante de uma pessoa que pode te mandar para a cadeia, que pode te prejudicar demais. E a gente não entende que a gente tem uma presença dentro de nós que nos pode livrar do inferno, pode nos mandar, nos enviar para o inferno. Então ele não pode fazer só o mal aqui. E ele não quer, porque ele é bom. A Bíblia fala, ele é cheio de bondade, benignidade, mas ele é justo. Justo juiz, compassivo, eterno. Aleluia. Temos um advogado poderoso, mas prestaremos conta de todas as coisas. Vivemos por fé. E se não tivermos fé, nada vai adiantar. Se não tivermos amor, nada vai adiantar. Se não tivermos esperança, nada vai adiantar. Porque as três coisas que vão permanecer: fé, amor e esperança. Sendo o amor a maior destas. Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Então, se diante de um juiz da terra temos medo, por que não temer diante do juiz do céu? Aleluia. Que está dentro de nós. Na presença dele temos que ser, sim, aleluia, alguém que ele olhe e fale, ele é digno da minha presença. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não precisamos guardar sábados. Que discussão tola. Sabe o que significa sábado na Bíblia? A palavra sábado significa Shabat. E sabe o que Jesus disse? Aleluia. Quem vir após mim encontrará alívio, palavra da última vez que eu preguei na ceia, e se me seguir, achará descanso. Sabe o que significa essa palavra descanso? Shabat. A palavra Shabat, o sábado, significa descanso. É o dia que Deus descansou da sua obra, ele colocou aquele nome daquele dia ali, Shabat, descanso. E aí Jesus fala assim, quem vir após mim encontrará Shabat, descanso. Então eu não preciso mais guardar um dia, porque o descanso não é um dia, o descanso é uma pessoa, disrupção. Eu tenho Jesus todos os dias. O dia do Senhor não é hoje, domingo não. O dia do Senhor é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele é o nosso descanso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu não preciso mais guardar dias. Ele é a pessoa. Ele é o descanso que eu devo guardar dentro de mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É só vir até Ele. É vinho novo, irmãos, na nossa vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor sobre o Evangelho. E é por isso que aqueles do vinho velho não entenderam, mataram Jesus. Porque eles não souberam lidar com o novo. Jesus, ele trouxe muitas mudanças. Jesus, ele veio para quebrar paradigmas. Paradigmas da religião, da religiosidade e paradigmas das nossas tradições, da nossa vida mesmo. O sacerdote naquela época, ele era o representante do povo perante Deus. Era cômodo. Tudo que eu quero de Deus, eu vou lá e falo com o sacerdote. Vamos só me usar aqui um pouquinho. Quero Deus. Márcio, estou precisando disso de Deus. Lá na minha casa está faltando isso, eu quero de Deus. E não sei o que, eu estou com sarna, eu quero de Deus. Tudo lá tinha as instruções lá no Velho Testamento, quando as pessoas deviam procurar o sacerdote. E Jesus veio para cumprir a palavra. Quando ele cura os leprosos, fala, vai lá no sacerdote, se apresenta, vê se está limpo. Está limpo? Dá glória a Deus. Aleluia. Amém? Só que aí Jesus vem falar que agora ele é o sumo sacerdote. E só ele, aleluia, é o único representante entre Deus e o homem. E você são sacerdócio real. Cada um de nós agora é sacerdote, não precisamos mais de outro. Para chegar até Deus, nós, sacerdotes reais do Senhor, vamos até o nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, e todas as nossas dificuldades, necessidades, bem-aventuranças ou ações de graças são entregues a esse sumo sacerdote, que é o nosso representante, o único intercessor entre Deus e o homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém
vem ao Pai a não ser por mim. E as pessoas não entendiam isso. Precisa ir no sacerdote. E até hoje as pessoas não entendem isso. Querem um representante entre Deus e ele, e não é mais necessário. É horizontal, irmãos, a relação que você tem que ter com Deus. Aleluia. Aleluia. Sumo sacerdote no céu, não preciso de intermediário entre você e mim. Fala direto comigo. Eu te ouço. Os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa te ouvir. Tranca a porta do seu quarto, fala comigo em secreto. E eu ouço, porque o caminho está liberado. Eu abri o caminho para você, eu sou o caminho. Aleluia. Fale com ele em secreto, porque ele te ouvirá e te recompensará. Outro paradigma que Jesus veio quebrar é o paradigma do mérito. Olha, para ser salvo, tem que viver assim, 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 assado. Muitos não entendem isso até hoje, pensam dessa forma. Para ir para o céu tem que ser bonzinho. Para ir para o céu tem que fazer o bem. Aleluia. Tem que ter vida exemplar. É bom fazer o bem, é bom ter vida exemplar. Aleluia. Mas não é por merecimento, é por fé. É pela graça. Aleluia. Meritocracia com Jesus é para outra coisa. Ela existe, mas não para salvação. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus vai falar depois de galardões. Aí de galardão, eu faço as coisas porque sou salvo. Mas eu não faço nada para ser salvo. Ele fez todo o trabalho na cruz do Calvário. Se eu tenho fé que ele fez todo o trabalho, eu sou salvo. Amém? Tão simples quanto isso, e aí fica difícil para quem entende ou para quem idolatra a meritocracia entender que não precisa mais. Aleluia. Jesus está na cruz, irmãos, e um cara do lado dele matou, roubou, e não sei mais o que essa pessoa pode ter feito durante a vida dele. Mas essa pessoa reconhece que ele é um rei. E que ele não é um rei desse mundo, mas ele é um rei de um outro reino. Aleluia. Glória a Deus. Um reino que não era da terra. E aí ele fala, Jesus, quando você chegar lá no teu reino, lembre-se de mim. E aí sabe o que Jesus falou para ele? Ah, você tá louco? Viveu essa vida desgraçada, matando, roubando, e agora vem querer recorrer a mim? Sai fora, mané. Não foi isso que Jesus falou para ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem entende esse mérito? Não é mérito, é graça. Essa é a graça de Jesus. Aceitar aquele que no último momento, na hora da sua morte, diz: eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Continue pregando para aquele que está em leito de morte, porque aquilo é válido. Na hora que aquela pessoa fala de coração, eu me arrependo e aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, é direto para o céu. Não existe nada que ela possa ter feito que o sangue de Jesus não pode perdoar na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O que Jesus fala para aquele homem na cruz quebra todo o sistema de meritocracia. Aleluia. A graça, portanto, é um desaforo, é um tapa na cara das pessoas que acham que tem que ser santão. Aleluia. Os que se julgam santos acham a graça um desaforo. E o homem continua colocando o rótulo de santo em algumas pessoas. Aleluia. Jesus ensinou que a salvação é pela fé, pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. É um favor que ele fez por nós. Aleluia. Mesmo sem merecer. E eu vou abrir um parêntese rápido, senão eu me estendo. Mas a meritocracia, ao contrário, também é uma espécie de pecado. Quando eu acho que eu estou andando tão certo, tão na linha, fazendo tudo o que Deus manda, que Ele tem que me dar, porque eu mereço. Esquece, irmãos. Ele não deve mais nada para ninguém. Pagou toda a dívida, pagou todo o preço. Por mais que a gente ande na linha, o Eric trouxe aqui, Jó, aleluia. Estava tudo certo, estava na linha. Deus mesmo deu testemunho para o diabo. Esse homem é reto, esse homem é justo, esse homem é íntegro. Aleluia. Ele é o exemplo que eu tenho na terra. Você viu ele? E aí, mesmo com tudo isso, Deus permite. E não aceitou
né? Marília falou, acho que terça-feira, sobre isso. E não aceitou quando Jó foi questioná-lo. Quem é você, meu? Você estava no dia que eu coloquei os pilares da terra para fundá-la? Vai querer questionar a mim, os meus propósitos, os meus desígnios? Então, quem somos nós? Agora, uma coisa já nos provou, firmeza. Glória a Deus. Não desistiu frente a todo aquele monte. E aí Deus, que é justo, o exaltou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Existe graça e existe misericórdia, e as duas coisas são diferentes. Vou pegar todos, o Eric me tirou um monte de exemplo aqui. Aleluia. Vou usar tudo. Desculpa. Daniel, por que Deus o tira ou salva, fecha a boca dos leões? Porque a Bíblia fala que ele foi fiel. Aleluia. Mesmo e era algo divino, ele orava ao Deus, e queriam interferir na sua oração, queriam pegar pela sua fidelidade, pela sua oração, e Deus vai lá e o livra. Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos na fornalha por causa da sua fidelidade. Ou seja, tudo isso, sabe o que foi? Graça. Favor de Deus. Poderiam ter morrido na cova do leão? Estava no céu com Deus. Poderiam ter morrido na fornalha? Estavam no céu com Jesus. Mas aí Deus vai lá e faz um favor. Livrei você por causa da sua fidelidade. Livrei você por causa da sua fidelidade. Agora, vamos lá. Eu já preguei aqui palavras sobre isso. Estou dirigindo, vejo lá uma plaquinha 50 por hora. Me distraio, né, amor? Me distraio e passo a 56 km por hora na câmera. Caiu a cara. 10%, 55, um a mais, 56, vem uma multinha para minha casa. Aí eu vou lá dobrar meu joelho e falar, por que o Senhor permitiu que eu fosse multado? Ali foi uma desatenção minha. Então, Deus poderia ter me livrado? Aí que é o ponto. Sim, mas aí não é graça. Aí é misericórdia. Tirar o meu nome de uma lista. Né? A gente vê pregações. Tirar o meu nome de uma lista. Tirar o meu nome das multas. Limpar o meu nome de qualquer coisa, sei lá. De qualquer situação. Misericórdia. Não é porque eu sou fiel e o Senhor... Aí é graça. A misericórdia, eu fiz algo errado. Responsabilidade 100% minha. E aí Deus me livra disso, misericórdia. Amém? Amém. Graça não. Graça eu estou lá, servindo ao Senhor, por causa da minha fidelidade. Deus fala, eu vou te dar algo, eu vou fazer algo, eu vou te livrar de algo, graça. Mas quando eu sou culpado, a minha ação gerou uma reação contrária, Deus me livra se Ele quiser. Misericórdia. Amém? A gente precisa entender essas ações e reações nossas, porque nem sempre Deus vai nos livrar. Às vezes a gente vai ter que aprender. Jonas, amém? Deus provocou a tempestade, você vai cair lá dentro, se você não se arrepender, você vai morrer, moleque. E aí ele se arrepende. Misericórdia de Deus. Amém? Amém. Só para a gente entender que merecer, a gente não tem mais mérito nenhum com Deus. Mérito nenhum. É tudo graça ou misericórdia da parte do Senhor para nós. Amém? Glória a Deus. O filho pródigo, ele não merecia de forma alguma o tratamento que mereceu, que recebeu do seu pai. Mas nunca foi pelo que ele era, ou pelo que ele fez, ou pelo que ele merecia, mas por causa de quem o pai era. Por causa do amor que o pai tinha. Por causa do amor que o pai sentia. E Deus te ama. Nós louvamos aqui. Deus te ama. E por causa do amor que Ele sente por você, Ele vai te salvar. Por causa do amor que Ele sente por você, Ele vai te livrar. Por causa do amor que Ele sente por você, Ele vai te curar. Aleluia. Ele vai te abençoar. Amém. O irmão mais velho é igual aos fariseus. Por quê? Ele come com publicanos e pecadores. Aleluia. Esse menino aí gastou tudo lá com as... Pastor, mas isso que você está falando é uma licença para pecar. Não, irmãos, a graça não é licença para pecar. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Então eu vou praticar as boas obras, porque sou salvo, porque Cristo vive em mim, porque tenho Jesus em mim. Aleluia. Eu não vou pecar. Não é porque eu
vou pecar para ser salvo. Não vou pecar porque eu sou salvo. Aleluia. Porque eu fui salvo e agora eu vivo a vida de Deus. E não mais a minha vida. Disrupção. Aleluia. A gente vê essas passagens e é impressionante como a gente pode aplicar nos dias de hoje. Quanto julgamento. Quanta gente com uma trave no olho falando de que tem um cisco. A gente acha que por estarmos dentro da igreja somos os santos e as pessoas que estão lá fora são as pecadoras. E quando é assim, a gente precisa aprender mais do amor de Deus. Todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Amém? Parece que os fariseus acabaram. Ninguém conhece a igreja cristã fariseus. Igreja Batista dos fariseus, Igreja Assembleia de Deus dos fariseus, Igreja Pagiel, fariseu. Então acabou. Aleluia. Sabe qual é o problema? O problema é que ninguém aceita o fariseu que está dentro de você e de mim. Ninguém tem humildade de orar para Jesus e falar: Senhor, me livra desse fariseu que existe dentro de mim. Que julga os outros, que se acha melhor do que os outros. Se nós somos vinho novo, não podemos agir como vinho velho. Aleluia. Que a gente escuta uma notícia na TV, e eu estou falando de mim, e de repente salta uma frase da nossa boca assim: tem que morrer esse desgraçado, que o cara matou, estuprou, fez... Só que Jesus só quer que alguém vai lá pregar o evangelho para ele e falar: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E é duro pra gente. Sua frase do padre lá: Deus perdoa, mas a gente tem muita dificuldade em perdoar. Aleluia. O que quero, isso não faço, mas o que não quero fazer, isso faço. Às vezes a gente se converte, nós somos tomados pelo Evangelho. O Espírito já atuou grandemente nas nossas vidas, mas o tempo vai passando e a gente vai vendo coisas. E a indignação que a gente vê, porque o pecado também para nós começa a ficar podre, cheira mal como cheira para Deus. Aleluia. Mas o fariseu quer escapar lá e condenar todo mundo ao fogo do inferno. Senhor, fazer igual João, vamos fazer lá igual Eliseu, vamos jogar fogo do céu e consumir esses pecadores. Aleluia. Jesus quer que a gente mate o fariseu dentro de nós para sempre. Amém? Aleluia. Amar sem olhar para quem não nos ama. Aleluia. Reconhecer e honrar quem não nos honra. E é difícil. Esse é o vinho novo. Se nos importarmos com quem não nos ama, com quem não nos serve, com quem não nos honra, aleluia, a gente vai estar sendo vinho novo. Vamos estar descartando vinho velho. Se não, se a gente ficar vivendo assim, a gente vai viver frustrado, cheio de dor, de mágoa, sem parar em lugar nenhum, porque o vinho velho vai se manifestar. Lucas 5:29 fala que o vinho velho é melhor, mais confortável, mais gostosinho. Aleluia. Ninguém que bebe o vinho velho quer beber o vinho novo. Então, a gente vai ter que se esforçar, porque Jesus é vinho novo. Aleluia. Fazer coisas que não são tão agradáveis, muitas vezes, renunciar a si mesmo, seguir Jesus, carregar a cruz. Aleluia. Vai no esforço mesmo, até que um momento seja a sua realidade. Amém? Vamos olhar a bula de Jesus? Rapidinho. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velho. Se o fizer, efeito colateral do vinho novo. O vinho arrebenta as vasilhas. E tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Então a gente tem que nascer de novo de verdade, irmãos. Aleluia. Porque se a gente coloca vinho novo no odre velho, ele não vai suportar. Reação adversa. Se uma igreja antiga, cheia de religião, quiser viver o evangelho de verdade, a estrutura dela não vai aguentar. É preciso recomeçar. O pai do filho pródigo não prendeu. Não impediu ele de ir. Você quer ir? Toma aqui. Vai embora. E o filho, com tanta liberdade, nós somos livres. Aleluia. Preferiu se esbaldar. Nós somos livres. Eu sou livre. Até que ele percebeu que a verdadeira liberdade é escolher estar sempre na casa do Pai. Aleluia. Aí ele viu por que ele era livre, para escolher estar no lugar certo. Aleluia. Debaixo da autoridade do Pai, debaixo do cuidado do Pai. Aleluia. Um casamento não pode durar, se manter, ou manter as suas aparências porque somos cristãos.
porque o pastor mandou ficar junto, por causa de religiosidade, de religião, melhor ainda. Porque se essa religião se quebrar dentro de nós, o casal vai separar. Se um filho não revelar a sua homossexualidade para um pai, por conta da religião, quando a religião for quebrada de dentro dele, ele sai da igreja e não volta nunca mais. Aleluia. Então, aí às vezes a gente pode pensar, então é melhor ficar no vinho velho. Mas Deus quer quebrar dentro de nós toda essa religiosidade, amém? Aleluia. Que nos faz viver uma vida de aparências para nos tornar uma vida de realidade. Aleluia. Uma vida de verdade. Mergulhar no rio da graça do Senhor, no rio do perdão, no rio da cura de Deus. E aí, com essa cura, vem a restauração verdadeira para a família, para a sexualidade, para qualquer coisa que precisa ser curada. Então, a gente não pode ser crente por medo. A gente tem que ser crente por fé. Aleluia. Não pode ser crente por imposição. Precisamos mergulhar na graça de Deus. Deus tem um vinho novo para a sua vida. Deus tem um vinho novo para o seu casamento. Deus tem um vinho novo para os seus filhos. Deus tem um vinho novo para a sua vida profissional. Deus tem um vinho novo para a sua vida espiritual. Deus tem um vinho novo, aleluia, para todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. E para receber esse vinho novo, você tem que ser. Jesus está te transformando, creia nisso. E vai ser completa a Glória a obra. Deus. Num odre novo. Completamente preparado para receber esse vinho novo. Glória a Deus. Para viver vinho novo é preciso estar preparado. Viver o vinho novo é se arrepender de verdade. Voluntariamente a gente querer estar aos pés de Jesus como Maria. Escolhe a boa parte, faz a vontade dele. Glória. Sabendo que a porta está aberta e você pode até sair, mas você escolhe ficar. Aleluia. Fica, porque é livre e sabe que ficar é o melhor para a sua vida. Aleluia. Foi o que aconteceu com o texto. Foi o que aconteceu com Pedro quando ele fala: para onde vamos nós? Para onde iremos nós? Se só tu tem a palavra. Eles podiam, naquela hora, Jesus abriu a porta. Vocês querem ir também? Mas aí Pedro vai dar a resposta que a gente tem que dar para Deus. Para onde a gente vai, Senhor? Pai. Para quem a gente vai? Glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Tem coisa que o dinheiro não é capaz de resolver. Pode ganhar na Mega Sena sozinho. Aleluia. Quando morrer, bota os milhões no caixão e vai direto para o inferno. Precisamos de uma salvação que não vem física, mas só que Jesus pode nos dar. Aleluia. 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 O que aconteceu nesse texto é sobre isso. Levi, ou Mateus, era o único rico que Jesus chamou para ser seu discípulo, de todos os 12. Só Mateus era rico. Ele podia recusar, ele podia viver uma vida confortável. Ele tinha de tudo. Aleluia. Mas ele vivia em trevas. Porque quando Jesus chama ele para a luz, ele vai automaticamente. Aleluia. Ele percebeu que tinha coisas que o dinheiro não comprava. Aleluia. A Bíblia diz que ele se levanta imediatamente por escolha própria e segue a Jesus. E seguir a Jesus significa ter Jesus como seu mestre, como seu professor, como seu amigo, como seu orientador, e viver a vida que ele quer que você viva. Aleluia. Ser discípulo é abandonar pai. Ser discípulo é abandonar mãe. Família para seguir. Lembra de Eliseu? Quando Elias chama para ser discípulo dele, Eliseu está lá, 12 juntas de boi, um monte de dinheiro. Eliseu queima tudo isso aí. Nada disso é tão importante quanto seguir aquele homem de Deus ali para mim. E deixa tudo para trás. É aquela pessoa que encontra um tesouro no campo e vai, e voluntariamente, cheia de alegria, vende tudo que tem e compra aquele terreno para se apropriar daquele bem que ele acha que lá dentro vale a pena. Aleluia. Reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vende tudo quanto tinha e a compra. Mateus 13. Se Jesus for o seu tesouro, se Jesus for a sua pérola, você vai precisar voluntariamente abrir mão de você mesmo, de tudo que você tem, para adquirir esse tesouro, para adquirir essa pérola. Levi era mal visto, cobrador de impostos. As pessoas o excluíam dos seus relacionamentos.
Ele pegava os impostos dos seus irmãos judeus, que já eram oprimidos pelas autoridades romanas. Zaqueu também era cobrador de impostos. Eles dois eram tidos por ladrões no meio dos judeus, enganadores, traidores. E foi esse cara aí, Levi, Mateus, que ele escolhe para ser um dos seus discípulos. Foi Zaqueu que ele fala hoje mesmo, aleluia, convém pousar na tua casa. Aleluia. Aleluia. Por causa da escolha, você abre o Novo Testamento e dá de cara com o primeiro evangelho de Cristo, escrito por aquele pecador chamado Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo que escreve uma história vê essa história pelo seu ponto de vista. Cada um dos 4 evangelhos tem um ponto de vista especial. Mateus, Marcos, Lucas, João. E Mateus tem 3 coisas que só ele enxergou, que tem muito a ver com a sua exclusão social que ele viveu. O evangelho de Mateus ele foi escrito só para os judeus, especificamente para os judeus. E agora ele atinge nós, porque nós fomos enxertados na videira. Aleluia. Para falar de Jesus aos líderes religiosos daquela época. Então, em primeiro lugar, ele quis provar que Jesus era o cumprimento da lei. Jesus era o cumprimento daquilo que os profetas diziam. Tem vários textos de Mateus dizendo: Jesus fez isso para que se cumprisse a lei, para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse o que for escrito acerca dele. Segundo, o sermão do Monte de Mateus é fantástico. Aleluia. Parece que ele estava ao lado de Jesus anotando, igual do filminho lá do show, sei lá. Jesus está falando, ele, opa, isso é importante. Aleluia. A riqueza de detalhes é fantástica no sermão do Monte de Mateus, porque ele desejava mostrar que a ética da graça é superior à ética da lei. Aleluia. Ele estava escrevendo para os judeus. E você acha que trair é ser pego no ato de adultério, mas eu te digo que se você pensou em outra mulher, você já adulterou. Você acha que matar é tirar a vida de alguém? Mas eu te digo, quando você fala mal de alguém, você já a matou. A terceira coisa, Mateus 23. Em nenhum outro capítulo Jesus bateu tão forte nos fariseus. Vocês disseram que se comportariam diferente se vocês estivessem vivendo na época dos profetas, vocês se comportariam diferente quando eles repreenderam o povo, mas agora Deus enviou o seu Filho e vocês não dão ouvidos a Ele. Aleluia, glória a Deus. E como os religiosos daquela época mataram os profetas, vocês vão matar o Filho de Deus. Aleluia. Mateus deixa de ser o pecador e cobrador de impostos, discriminado, para ser um confrontador daqueles que não aceitavam que Jesus era o Messias. Isso mostra que Jesus na vida de Mateus nunca foi um remendo. Aleluia. Não foi um remendo de pano numa roupa velha, mas uma roupa nova, uma roupa completa, uma veste nova. Mais importante do que qualquer roupa que ele tenha vestido. Aleluia. Uma transformação completa na vida de Mateus, que Jesus quer fazer na sua vida também, na minha vida também. E se a gente quiser viver essa nova vida com Cristo, aleluia, eu gostaria que vocês colocassem de pé e falassem com Ele. E falassem: eu quero viver o vinho novo. Eu quero viver a vida nova. Eu quero ser sincero, eu quero me despedir de toda roupa velha, em nome de Jesus. A gente às vezes já é de Jesus, mas a gente precisa renovar nossa aliança com Jesus de uma forma mais intensa. Deixar para trás coisas que nos prendiam, deixar remendos e seguir o modo correto de tomar o remédio que nos foi apresentado, descrito na bula dele. Aleluia. Voluntariamente. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Tua palavra foi pregada, Senhor. Nós queremos viver essa vida nova que o Senhor tem para nós. Queremos viver o Seu Evangelho, Senhor. Não queremos misturar o Teu Evangelho com nenhum outro. Queremos viver o Evangelho puro e não um genérico. Não queremos misturar o Seu santo remédio com pratos que nos são apresentados. Não queremos, remendos, Senhor, ó Pai, em roupas, ó Deus, ó Pai, mas queremos vestes novas, vestes brancas, transformação. Queremos ser, ó Deus, verdadeiros discípulos do Senhor. Queremos viver com a Tua natureza, queremos ter a nossa mente transformada, renovada pelo entendimento da Tua palavra, Senhor, ó Pai. Nos ensina, aleluia, que a gente não olhe para esse vinho novo que é o Teu Evangelho e despreze em nenhum ponto, Pai. Em nome de Jesus, que a gente saiba usar adequadamente, que o modo de usar
do Evangelho seja sobre as nossas vidas, que não haja nenhuma reação adversa, porque nós estamos tomando todas as medidas para caminhar da forma mais correta possível, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça e o Teu perdão, a Tua misericórdia seja sobre a Tua igreja. Se alguém aqui está precisando de algo, Senhor, ó Pai, para poder te seguir com liberdade, que esse algo seja feito agora. Uma cura, uma libertação, uma exaltação financeira, uma porta aberta. Pai, eu não sei o que seu povo precisa, mas muitas pessoas chegavam até o Senhor e o Senhor libertava do mal, curava o mal. Aleluia. Dava a bênção, dava, Senhor, ó Pai, aquilo que a pessoa precisava e a pessoa passava a te seguir. Pai, em nome de Jesus, contempla as nossas necessidades nessa hora e nos dá o que precisamos. É um pedido pela Tua misericórdia, Senhor, ó Pai. Tem misericórdia de nós e nos abençoa, Deus, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus, para que a gente possa te seguir com alegria e com liberdade. Aleluia. Amém? Você pode dizer